Enquanto sofria na cruz, Jesus não pensava nele. Ele pensava em você, mesmo com dor, mesmo sangrando, mesmo sendo humilhado. As últimas palavras dele não foram de ódio, foram de amor. E o que ele disse naquele momento final revela algo poderoso sobre você e sobre a sua vida hoje. As últimas palavras de alguém sempre carregam um peso enorme. São frases sinceras, sem filtro, diretas do coração. Agora imagine as últimas palavras de Jesus, pregado na cruz, entre o céu e a terra, com o corpo ferido e a respiração cada vez mais difícil. Tudo o que ele disse não foi por acaso. Cada frase foi carregada de propósito. E talvez você nunca tenha parado para perceber que essas palavras não falam só sobre ele. Elas falam sobre você, sobre sua dor, seu passado, suas escolhas e o seu futuro. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase quebra qualquer lógica humana, porque Jesus está sendo ferido, rejeitado, crucificado, e mesmo assim, ele escolhe perdoar. Não havia arrependimento ali, não havia pedido de desculpas. Mesmo assim, ele libera perdão. E isso revela algo muito forte. O perdão não depende do outro, depende de quem decide liberar. E talvez hoje, você esteja carregando algo pesado, uma mágoa, uma decepção, uma ferida que ainda não cicatrizou. Mas a cruz te ensina. Segurar isso só prolonga a dor. Perdoar não muda o passado, mas muda o seu coração. E mais profundo ainda, mostra que você também foi perdoado. Mas a cruz não foi feita só de força. Ela também revela vulnerabilidade, dor real, silêncio real. Deus meu, por que me abandonaste? Essa não é só uma frase, é um grito de dor, um grito que vem de alguém que, por um momento, sentiu o silêncio de Deus. E isso toca fundo, porque muitos vivem isso hoje. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você tenta ser forte, mas por dentro está cansado. Você ora, mas sente que suas palavras não passam do teto. Você espera, mas o tempo passa e nada muda. E então vem o pensamento: será que Deus me esqueceu? Jesus também sentiu isso. E isso revela algo poderoso. Você não está sozinho no seu silêncio, mas existe algo ainda mais profundo. Ele passou por esse abandono para que você nunca precise viver separado de Deus. O silêncio que ele enfrentou abriu caminho para sua conexão. E mesmo em meio a essa dor intensa, as últimas palavras apontam para algo maior, algo que não termina na cruz. Está consumado. Essa frase carrega um peso eterno. Não foi um fim qualquer. Foi o cumprimento de tudo. Tudo o que precisava ser feito foi feito. O preço foi pago. A dívida foi cancelada. O caminho foi aberto. E aqui está o que isso revela sobre você. Você não precisa viver preso ao que já passou. Você não precisa carregar culpa para sempre. Existe perdão. Existe recomeço. Existe uma nova chance. Porque na cruz, Jesus não apenas sofreu, ele venceu. Percebe o que aconteceu ali? Mesmo na dor, Jesus perdoou. Mesmo no silêncio, ele continuou. Mesmo no fim, ele declarou vitória. E isso confronta a gente, porque muitas vezes a gente quer desistir no meio do caminho. A gente se fecha por causa da dor. A gente deixa o passado definir tudo. Mas a cruz mostra outro caminho. Um caminho de entrega, de fé, mesmo sem entender, de amor,
mesmo quando dói. Então não desiste agora, não para no meio do processo. Não deixa a dor te convencer de que a sua história acabou. Porque se Jesus declarou, está consumado, isso significa que existe algo completo, sendo preparado para você também. Hoje, você pode tomar uma decisão de perdoar, de confiar, de recomeçar. Não porque é fácil, mas porque agora é possível. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo. Você não precisa mais carregar sozinho aquilo que te pesa, aquilo que te prende, aquilo que te acusa, já foi colocado sobre a cruz. Então respira fundo e lembra disso. Você é amado, você é visto, você é lembrado. Mesmo quando o mundo te ignora, mesmo quando as pessoas falham, o amor da cruz continua firme. E se hoje você precisava de um sinal, talvez esse vídeo seja exatamente isso. Um lembrete de que você ainda pode recomeçar, de que ainda existe esperança, de que ainda existe um caminho. Agora pensa comigo, qual dessas palavras você mais precisa hoje? Perdão? Talvez seja a hora de soltar aquilo que te prende. Presença? Talvez você precise lembrar que Deus não te abandonou. Propósito? Talvez você precise entender que sua história ainda está sendo escrita, porque o que aconteceu na cruz não foi só história, é resposta. As últimas palavras de Jesus não foram apenas o fim de uma vida, foram o início de tudo, de um novo caminho, de uma nova esperança, de uma nova chance para você. E hoje, essas palavras ainda ecoam, não como lembrança, mas como um chamado. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu recebo esse amor. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que mesmo na dor, Deus ainda está presente e o amor ainda vence.